E agora a história de 2 brasileiros que foram vítimas de erros médicos. Um deles foi submetido a uma sessão de quimioterapia sem ter câncer, Camila. O outro, Cabrini, passou por um transplante e depois da cirurgia descobriu que tinha recebido um órgão doente. Hoje os dois usam a própria história para evitar que erros como esses voltem a acontecer. Duas histórias. 2 diagnósticos que mudaram vidas. Infelizmente, o senhor está com câncer. Quando a esperança de 15 anos por uma vida nova se transforma em incerteza. Aí você recebe um diagnóstico que foi por água abaixo, aquele teu sonho foi por água abaixo. E a incerteza sacode a vida com uma notícia falsa. Ele apenas com o PET scan, vendo lá o tumorzinho, falou assim, você está com linfoma. As fotos na parede são lembranças de um tempo em que a vida era tranquila. Aqui foi uma viagem que a gente fez para Portugal, Lisboa, né? Foi um convite que nós tivemos para uma palestra. Aqui foi Fortaleza, foi um amigo nosso também que mora em Fortaleza, também nos convidou para ir lá passear. São momentos bem especiais que nós vivenciamos. Por causa do trabalho voluntário, seu Geraldo e Dona Márcia foram longe. Acolheram detentos do sistema prisional, pessoas em situação de rua e comunidades indígenas. A gente tinha uma oficina, né, uma oficina de conserto de eletrodomésticos, né, uma autorizada, e a gente atendia os nossos clientes, né, ela ficava no escritório e eu fazia a parte externa. Foi uma doação de sangue de rotina que ele descobriu que tinha hepatite C. Eu não bebia, não fumava, e aí eu tive que sair dessa cidade e voltar para São Paulo, porque aqui tem mais recurso, né? E a gente veio para cá, eu e minha esposa. Desde a saída do interior em busca de tratamento na capital, foram 15 anos de espera na fila por um transplante de fígado, até que o telefone finalmente tocou. Foi minha esposa que atendeu o telefone, e aí falaram, surgiu um fígado para você e nós estamos te esperando. Arruma suas coisas aí e vem para cá rapidamente. A cirurgia foi um sucesso, mas a sensação de ter renascido durou só 5 meses. Os exames começaram a vir um pouco alterados. Seu Geraldo fez vários exames e descobriu que células cancerígenas foram encontradas no fígado que recebeu no transplante, mas a doença já havia chegado aos pulmões. Como que um órgão chegou até o receptor com câncer? E Né? isso foi explicado? Não de forma como a gente espera. Com a análise do DNA, foi possível confirmar que as células cancerígenas não foram produzidas no corpo dele, mas no sistema digestivo da doadora, uma mulher de 58 anos. Nós temos que imaginar que cada célula tem uma assinatura, digamos assim. Então, ele recebeu um órgão de uma outra pessoa, né, que tem uma estrutura celular diferente, e o seu Geraldo tem também a estrutura dele genética. Seu Geraldo recebeu um novo fígado no Hospital Albert Einstein, mas que mantém parcerias com a rede pública. Nós conseguimos uma reunião com um médico. No final dessa reunião, ele falou assim, então, é que o risco, ele é baixo de acontecer. Seu Geraldo e Dona Márcia, que dedicaram a vida a acolher pessoas em vulnerabilidade, sentiram falta de acolhida. O diagnóstico veio com poucas informações e a notícia de que o acompanhamento no hospital seria suspenso. Seu Geraldo foi transferido sem explicação para uma unidade básica de saúde. O processo de transplante de órgãos é complexo e repleto de etapas. Quando surge um doador, a unidade de saúde comunica imediatamente à central de transplantes. Os exames são feitos no hospital para identificar se aquele órgão está saudável e se pode ser doado para outra pessoa. Estando tudo certo, ele é liberado numa operação que exige uma logística sem falhas. Por lei, o Ministério da Saúde não divulga o nome da unidade e nem a identidade do doador. É uma corrida contra o tempo que precisa ser feita em poucas horas e que pode envolver erros, raros, mas sérios. O grande problema está quando essa situação ela está a nível celular e aí foge do controle são pedaços muito pequenos, né? E
impossíveis de, às vezes, até se detectar com um exame de tomografia, né? Porque as células ainda estão se desenvolvendo. No manual da Associação Brasileira de Transplantes estão claros os procedimentos que vão avaliar se o órgão está apto para doação. Deve ser realizada a avaliação clínica, laboratorial e de imagem do potencial doador para afastar qualquer doença, como infecção ou câncer, e também para determinar a viabilidade dos órgãos e tecidos. Durante a fase de logística, os órgãos devem passar por exames, como sorologia e, se necessário, biópsia. Em nota ao Domingo Espetacular, o Sistema Nacional de Transplantes afirma que todos os protocolos nacionais e internacionais foram seguidos à risca. No caso do seu Geraldo, houve inspeção no órgão e abdômen da doadora, análise do histórico médico e entrevista com a família. O Brasil é uma grande referência em transplantes, então já temos protocolos bem estabelecidos para investigar doenças, como doenças infecciosas, como doenças oncológicas, tipos de câncer, para que isso não aconteça. O Brasil é o país que mais realiza transplantes de órgãos no mundo. No ano passado foram cerca de 30 mil. Mais de 85% são financiados e realizados pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, mais de 75 mil pessoas aguardam na fila por um órgão. O fígado é o terceiro mais procurado e considerado um dos transplantes mais delicados. Estudos apontam uma taxa de sucesso em torno de 88%. Seu Geraldo hoje tem um novo fígado, mas luta com o câncer que se espalhou. Por causa dos medicamentos que evitam que o sistema de defesa do corpo ataque o órgão transplantado, a quimioterapia precisa ser branda. Eu tomo esse comprimido, são 14 dias direto. Durante esses 14 dias eu sinto fraqueza no corpo. Quando eu saio assim para algum lugar mais longe, eu sou obrigado a usar cadeira de roda. Se o tratamento levou seu Geraldo a se mudar para a capital, um erro no diagnóstico trouxe um outro paciente para o interior do Paraná. Nós embarcamos para encontrar quem tenta seguir em frente depois de um erro que mudou a vida dele. É essa história que a gente acompanha agora. Nós estamos em Ipiranga, a 169 quilômetros de Curitiba. A chácara, distante da cidade grande, virou um refúgio para o Sherlon e para a família. Eu acordo de manhã, vou cuidar das minhas plantas, vou cuidar das minhas flores, vou cuidar dos meus pés de mandioca, tá crescendo lá agora, bonitinho, sabe? Eu amo isso, sabe? Isso aqui para mim é vida. A falta de movimento nos dedos das mãos começou de repente. Foi preciso uma série de exames para chegar ao diagnóstico. Fui diagnosticado com um tumor no cérebro, tumor do tamanho de uma laranja, uma mão fechada, entendeu? Fiquei 2 meses internado para poder fazer essa cirurgia no cérebro. Fiz a cirurgia no cérebro. Dentro que abriram, na UTI lá, o médico me acordou lá e falou assim: Sherlon, não tinha tumor na sua cabeça. Era só o início de uma sequência de erros. Os sintomas continuaram. Em busca de respostas, Sherlon procurou o hospital da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, a Unicamp, e passou por novos exames. Chegando na consulta, o médico falou: olha, está pronta a biópsia, você tem linfoma não Hodgkin de células B e você vai para quimioterapia, você já tem metástase, já se espalhou o câncer, não tem chance de cura, mas tem tratamento. Sherlon começou a quimioterapia no mesmo dia, antes do resultado de todos os exames. Foram 5 horas recebendo os medicamentos. Porque é muito invasivo essa quimioterapia. Eu comecei a me tremer todo na cama, meu corpo tremia tudo, chegava a chacoalhar lá a maca lá, sabe? Eu não chorei, não me desesperei, graças a Deus, sabe? Fui para quimioterapia. Só que dias depois, na minha casa, eu nas madrugadas, sem dormir, eu ficava pensando: minha mulher, meu filho, o que vai acontecer? Como que vai ser o final disso, né, meu? Mandaram voltar 21 dias depois, voltei 21 dias depois, eles ficaram sem saber explicar para mim o que estava acontecendo. Foi quando surgiu a dúvida. Voltou lá, falaram: não, hoje você não tem sessão de químio. Volta na outra semana. E sem explicação nenhuma, Eu já estranhei, falei: meu Deus, mas não pode interromper assim o ciclo de químio, Daí já falaram que o patologista entrou em dúvida, mas como que entra em dúvida de um exame que eles nem tinham visto antes, cara?
Eles tinham que ter visto o exame para poder falar que eu tinha linfoma. Quer dizer que o meu marido fez quimioterapia sem ter câncer? E uma pessoa que não tem câncer, ela não precisava receber a quimioterapia e ela pode acabar somente tendo os efeitos colaterais, que são as toxicidades, como alterações da mucosa, feridas na boca, alterações do sangue, como anemia, levando a infecções graves, como neuropatia, que é alterações dos nervos. Essa médica perita diz que os protocolos usados no diagnóstico de câncer precisam ser atualizados. Todas essas barreiras, né, podem piorar e contribuir para a dificuldade de um diagnóstico e até mesmo a fadiga do profissional, que às vezes tem aí tantos laudos para fazer e a gente está tratando a saúde muitas vezes como uma linha de produção e não como ela tem que ser tratada de forma individual. As sessões de quimioterapia foram suspensas e 5 anos depois, muitas perguntas continuam em aberto. Mas uma delas foi respondida agora. A Justiça reconheceu a responsabilidade do Hospital de Clínicas da Unicamp e condenou o governo do estado de São Paulo a pagar uma indenização a Sherlon pelo diagnóstico errado e pela quimioterapia desnecessária. A Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão. O processo judicial, principalmente em caso de erro médico, ele demanda uma perícia técnica. O perito ele constatou basicamente, né, que houve um erro no protocolo seguido pelos médicos, que na verdade ele não poderia ter passado pela quimioterapia sem antes ter essa confirmação que realmente ele teve ou não o linfoma. O valor da reparação, R$50 mil, estipulado pela Justiça, foi 5 vezes menor que o pedido por Sherlon. De lá para cá, as dores aumentaram e ele teve um acidente vascular cerebral. Foram várias internações e o diagnóstico preciso nunca veio. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu passo mal até hoje. Na busca por respostas, Dona Márcia procurou o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde e enviou por meio do advogado 3 notificações pedindo que o hospital dê esclarecimentos sobre o caso do seu Geraldo e de possíveis outros pacientes que tenham recebido órgãos da mesma doadora. É uma coisa que a gente não vai desistir, nós não vamos desistir. Então, houve o erro, aonde ocorreu o erro? E se houve esse erro, quem o cometeu? É o mínimo nós entendemos e compreendemos o que aconteceu com meu marido, para através do caso dele poder dar sequência, talvez uma mudança com urgência para que ninguém mais passe pelo que nós estamos passando. Em nota, o Hospital Albert Einstein disse que participa do Sistema Nacional de Transplantes, mas que recebe os órgãos já analisados tecnicamente pela Central Estadual e realiza exclusivamente o procedimento cirúrgico. Afirmou ainda que segue todas as normas internacionais para os procedimentos. O hospital reforçou que tem prestado todo o suporte e assistência ao paciente.